Fala, tropa do Palestra, começando mais um vídeo, né? Após aí a gente ter perdido um derby que estava praticamente ganho. A gente conseguiu abrir 2 gols de vantagem e depois tomar um empate dos caras aí com 9 jogadores em campo, que eu acho um absurdo, e com uma falha grotesca do Everton. Não pode um goleiro do Denver do Everton tirar a mão da bola, é um absurdo, um completo absurdo. E o André Henning, lá da TNT, fez um comentário bastante curioso que eu achei interessante e resolvi trazer pra gente assistir junto aqui e comentar sobre isso. Mas antes disso, tropa, não se esquece de deixar o like e se inscrever, é muito importante aí pro nosso canal, então bora lá. Evidentemente que hoje o comentário inicial ele é dedicado ao derby de ontem. Um derby histórico, tá? Eu sei que, especialmente o lado que sai derrotado, entre aspas, com o sentimento de derrota, essas palavras foram usadas pelo próprio Abel ontem, na entrevista pós-jogo, que o sentimento era de derrota para o time do Palmeiras. Afinal de contas, dominou o jogo quase inteiro, a gente vai falar sobre isso, mas é um sentimento de derrota. O rival do Corinthians, não só o palmeirense também, muita gente vai falar nesse instante. Ah, mas é só um jogo de primeira fase do Paulistão. Sim, é verdade. É só um jogo de primeira fase do Paulistão. Mas não tem como negar, é um derby que entra pra história. É um derby que entra pra história. Muita gente pode, daqui a um tempo, vir e questionar, tá, mas o que aquele derby decidiu? Por enquanto, nada. A gente não sabe o que esse ponto pode fazer de diferença pro Corinthians e o que esses 2 pontos podem fazer de diferença pro Palmeiras na competição. Esses 2 pontos que o Palmeiras deixou de ganhar. Mas a verdade é que, diante de tudo que aconteceu, é sim um derby que entra pra história. Um derby que, por ocasião, né, do destino, ele aconteceu lá em Barueri. Foi até um bom público, tá? 30 mil pessoas lá em Barueri. Mas poderia ter tido um público melhor. Fosse ele aqui no Allianz Parque, poderia ter tido um clima muito melhor. Galera, esse jogo merecia ter sido no Allianz Parque. A nossa vantagem seria muito maior do que foi em Barueri. Fossem 2 torcidas, tudo isso que a gente já sabe. Mas essa não é a realidade. A realidade que a gente vive hoje no futebol paulista é essa. Torcida única. O Palmeiras tem o seu problema com o gramado do Allianz Parque, então tá mandando os seus jogos na Arena Barueri. E lá na Arena Barueri, o Palmeiras foi dominante. Durante 87 minutos, o Palmeiras foi dominante. Pôde até ampliar o marcador em alguns momentos. Mas o clássico é um negócio muito sério, né? Frase de Mauro Betting. O clássico iguala os desiguais. E o Corinthians virou uma chave, tá? O Corinthians pode não se classificar. O Corinthians, se classificar, pode não ir longe. Muita coisa pode acontecer com o Corinthians que ainda está em processo de organização. Mas a chave mental parece ter virado. Em vários momentos, o Corinthians teria, sabe, desistido da partida. E não de propósito. Eu acho que jogador nenhum joga a toalha de propósito, mas o mental, sabe, a falta de confiança, o momento quando as coisas não estão acontecendo, tudo isso acaba influenciando. E em situações como o Corinthians estava vivendo até outro dia, os acréscimos teriam sido apenas protocolares. Mas não é que o negócio virou, cara. Não é que o negócio virou. E aí o Corinthians diminui o marcador. Yuri Alberto que vai fazer falta, hein? Vai fazer falta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vem aí as primeiras informações da contusão do Yuri Alberto. Ele deve ficar afastado 6 semanas. Yuri Alberto faz um gol. As mudanças que o técnico do Corinthians fez deram certo. As mudanças que o técnico do Palmeiras fez não deram tão certo assim. Aí vem o ingrediente que é o ingrediente para deixar esse derby ainda mais especial, que é a expulsão do Cássio.
Cássio vai expulso. O Corinthians toma uma atitude meio corajosa, meio maluca, de trocar o goleiro ali. Porque pelo que eu entendi, e pelo que o próprio Gustavo Henrique falou depois, o Yuri Alberto era a primeira opção pra ir pro gol. Não sei se por ele ser um cara que brinque no gol, lá nos rachas, lá nas brincadeiras, no centro de treinamento do Corinthians, mas eu imagino que também por ele ser o cara lá da frente, né? O Corinthians tinha um a menos, bota o cara lá da frente no gol. E aí o Corinthians toma a decisão de colocar um zagueiro no gol, porque o Yuri Alberto seria referência ainda. Naquele momento, por alguma razão, o Corinthians ainda acreditava. E eu entendo, porque o Corinthians tinha empatado. Só que no momento que você perde o goleiro expulso... Empatado não, tinha diminuído o marcador, perdão. Mas no momento que você perde o goleiro expulso, muita gente poderia imaginar, fecha ali, seja o Deus quiser, o que Deus quiser, né? Mas não. O Corinthians colocou um grandalhão lá, né? Porque se a bola passasse da barreira e fosse no gol com o Yuri Alberto, provavelmente seria gol. E quase foi. E quase foi. Quase. E aí na sequência, cara, o golaço de falta do Garro numa falha incrível do Everton. Uma falha que a gente não tá acostumado a ver o Everton cometer. Não sei o que ele imaginou ali de... Eu nem chamo isso de falha, tropa. Isso foi displicência. Isso foi um vacilo enorme da parte dele. Ele acreditou que a bola ia pra fora e não colocou a mão na bola. É derby, é um jogo especial. E ainda que não fosse, o trabalho dele era tirar a bola. É pelo menos tentar a bola. Até responde um seguidor no Instagram que falou assim, todo mundo erra. Todos os goleiros erram. Eu falei, cara, é um dos poucos goleiros que eu vi que errou tirando a mão da bola. Porque todo mundo franga a bola pra pegar na sua mão, entrar dentro do gol, acontece. Mas todo mundo tenta defender a bola. E o Everton abriu mão de defender a bola. Eu nunca vi algo parecido. Deixar a bola passar pra ter mais tempo de reposição e acabar o jogo. Mas também se ele pega e mergulha, vai no chão, encaixa, faz aquela cena bonita, ele também ganharia tempo, enfim. E o Everton tava muito uma falha individual do Everton acabou custando a vitória ao Palmeiras e dando um empate muito comemorado pelo torcedor corintiano. É uma rivalidade histórica. Quem é de São Paulo, quem vive isso de perto sabe. A gente nesse jogo, tropa, perdeu a chance de afundar o Corinthians de vez e prejudicar muito eles numa busca pela classificação, entendeu? E eliminar esse problema de vez, já extirpar de vez o Corinthians aí em uma fase mata-mata da competição. Também tem o fato aí, né, dos comemoradores de empate, dos corintianos aí comemoradores de empate. O time pequeno, cara, o time pequeno que adora comemorar o empate contra o Palmeiras. Eu até entendo porque o Palmeiras tá numa fase muito foda e é lógico, um time pequeno ganhar de um time grande é festa, né? Tem que fazer festa. Mas é complicado, tropa, porque não foi só uma falha do Everton, teve falha do Piquerez, podia ter batido a bola no gol, simplesmente batido a bola no gol. A gente poderia ter feito gol, porque não tinha nenhum goleiro lá. Qualquer coisa que batesse ali, o cara não... A bola com o mínimo de dificuldade, o goleiro não ia conseguir pegar. Falar que o Lopes perdeu o gol na cara, apesar de ter feito uma partida excepcional. Hendrick também chegou a perder um gol, fez uma partida excepcional também. O Rony que entrou aí fez a falta, que deu chance a eles de empatar o jogo também. Então é uma consequência de erros aí que acabou determinando o resultado da partida. O que acontece, o Paulistão é feito para isso, para testes, mas é isso, vida que segue. Agora eles têm chance de se classificar por conta própria aí, o Palmeiras poderia ter atrapalhado essa classificação. E esses 2 pontos, acredito eu, que não vão fazer falta pra gente. Mas é isso, tropa, eu gostaria de saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários e até a próxima.